Bom, meninas, então vamos começar a fazer a nossa bolsa. Vamos para os materiais que a gente precisa. Eu vou passar um por um aqui, bem pertinho, eu deixei anotado aqui, ó, que fica mais fácil da gente visualizar, tá? Bom, então para a alça grande, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de 2 tiras de alça de 3 milímetros, 40 centímetros de comprimento, tá? E 2 vezes no tecido que você vai fazer para forrar a alça. Essa minha alça é aquela alça de nylon, então ela tem que ser forrada, porque senão ela desfia, tá? Então, tá aqui, ó, para as alças, tá aqui, são 2 vezes no tecido 40 por 8 e 2 alças de 43 centímetros de largura por 40 centímetros de comprimento, tá? Bom, depois a gente vai pro bolso da nossa bolsa. O que a gente vai precisar? Uma vez no tecido principal, que é o meu pink, e uma vez no tecido de forro. É o contrário, meu pink é o forro, que eu vou usar pro bolso, e a principal é esse poá aqui. 30 por 16, cada pedacinho do tecido, tá? E também na manta R2. Eu não gosto de usar pra bolsa a manta R1, porque ela fica muito molenguinha, tá? Eu prefiro usar a manta R2. Bom, depois vamos para outra parte, a parte de cima da bolsa, que é onde a gente vai fazer o zíper. A gente vai precisar de 2 vezes no tecido, uma vez no tecido principal, de 43 por 14, 43 de comprimento por 14 de altura aqui, de largura, e uma vez no tecido de forro. O meu tecido de forro não vai dar para vocês enxergarem bem, mas é um rosinha bebê bem clarinho no Oxford, tá? É um tecido bem em conta para fazer forro. Então eu tô usando ultimamente o Oxford para fazer forro das minhas peças, tá? Tanto para a capinha da caderneta, qualquer peça, eu tô usando o Oxford. Eu uso muito para criança, né? Então eu uso o rosa azul bebê e o azul bebê, tá? Então, para a parte de cima da bolsa, que é onde a gente vai abrir aqui depois, a gente vai cortar no meio aqui depois, tá? Mas depois, na hora de fazer a bolsa, eu ensino para vocês. Então, vamos cortar 43 por 14 na parte de cima da bolsa. Depois, vamos para a parte de baixo da bolsa. Mesma coisa, tá? Tecido principal e tecido de forro, 62 por 14. Tá? Essa é a parte de baixo. Então, 62 por 14. E a manta, tá? Manta R2 para todas as peças da bolsa, só para alça que não. Tá? A manta aqui também, na mesma medida, no mesmo tamanho. Então, aqui tá as medidas da parte de baixo da bolsa. A frente da nossa bolsa, a minha já tá até bordada aqui, tá? Já fiz o desenho. Depois eu tenho que fazer a aplicação aqui do nome que eu vou fazer antes de continuar a aula para vocês. Então, a parte da frente e a parte das costas da nossa bolsa, vocês vão fazer um retângulo de 30 por 27, tá? Depois que vocês fizerem esse retângulo, vocês vão dobrar a parte de 30 aqui, ó, a parte mais larga. Vão dobrar aqui e vão arredondar as pontas. Mas depois eu mostro pra vocês no decorrer do vídeo bem direitinho, tá? Então, essa é a frente da bolsa, 30 por 27. E aqui são aquelas alcinhas que a gente coloca junto com o zíper para segurar na hora de abrir a bolsa. Então, são 2 retângulos de 15 por 7, tá? Tecido você escolhe, se quer estampado, se quer liso, que combine aí com a sua peça. O meu vai ser esse poá aqui rosa, tá bom? Então, precisamos também de um zíper. Um zíper, esse aqui tem 50 centímetros. Aí a gente corta o que sobra, né? E um cursor, tá? Porque eu não uso esses cursores aqui, ó. Eu acho muito ruinzinho, eu acho melhor usar esse cursor niquelado aqui. Tá bom? Então, essas são as peças, são as partes da nossa bolsa, os materiais que a gente vai utilizar. Daqui a pouco, então, a gente vai começar a confeccionar ela, tá bom? Bom, então, eu já fiz a minha aplicação aqui na minha peça, tá? Ela é conjunto com aquela outra peça que a gente já fez, que é a bolsa trocador. Essa é uma bolsa pequena, uma bolsa de mão. E eu já fiz aqui o nome da bebê, já fiz a aplicação. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aderir a nossa frente da bolsa na manta e no forro. E vai fazer quilt, tá? Eu vou fazer quilt livre aqui, porque se a gente não faz uma costura
fica soltando o tecido da manta. Então, é legal fazer um quilt aqui, tá? Se, por exemplo, você ainda não souber fazer o quilt livre, tá? Não quiser se arriscar, você pode deixar essa parte aqui, que é a parte da frente, sem quilt. Porque fica ruim, não dá pra fazer o bordado depois do quilt, né? Porque a gente não pode colocar a manta na máquina de bordar. Então, você pode deixar esse pedaço aqui sem quilt. Faz nas outras peças daí, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, então, vai ser aderir a minha manta com o ferro quente. Vocês viram que tem uma sobrinha aqui, né? Por quê? Porque eu cortei o quadrado mesmo. Aqui assim também até tá mais arredondadinho, porque eu cortei por esse aqui. Mas o que tá certo na medida é essa parte aqui, tá? Então é por essa parte que a gente vai se basear e depois a gente refila tudinho aqui e deixa certinho. Vou arrumar aqui bem dentro da manta. Parte de baixo também. E vamos passar o ferro. Quem tem bordadeira, cuida para não passar o ferro em cima do bordado, porque às vezes ele derrete a linha, tá? Passa o ferro assim e coloca o alfinete. Passa o ferro dos dois lados. Cuida se o ferro não ficar muito quente para não queimar, porque o Oxford é um tecido mais sensível. Então, cuida para não ficar muito quente. E aí, alfineta. Mesmo grudando aqui, tem que alfinetar. Então, já aderi a primeira parte, deixei reservado aqui. E já passei o ferro aqui nessa segunda parte. Essas mantas, elas não são muito boas, então elas não grudam muito, tá? Por isso que a gente coloca o alfinete. Ó, já aderi a segunda parte. Então, agora o que a gente vai fazer? Bom, como eu disse pra vocês, quem não tiver coragem de fazer o quilt livre, quiser fazer o reto é bem fácil, ó. Como esse tecido é um tecido poá, você escolhe uma linha aqui, ó, e faz aqui, ó. Toda ela. Aí você escolhe deixar um espaço aqui através das bolinhas. Por exemplo, digamos que eu fiz nessa linha aqui, vou colocar a caneta aqui, tá? Fiz nessa linha aqui. Aí eu quero deixar um espacinho entre elas. Eu posso deixar 1, 2, 3 e na quarta lista de bolinha eu faço outro risco. Aí eu falo de novo, 1, 2, 3, na quarta lista de bolinha eu faço outro risco. Faço a mesma coisa para esse lado de cá. Tá pronto que o quilt livre já aderi a manta no tecido. Tá? O quilt livre não, o quilt reto. Então, eu já aderi a manta no tecido, tá pronto daí pra continuar o trabalho. Depois já pode refilar aqui. Então, eu vou fazer isso ali na minha máquina e eu já volto mostrando pra vocês como que vai ficar. Eu vou fazer, isso aqui é uma encomenda, eu vou fazer quilt livre, porque eu gosto mais. Vou ali na máquina fazer o quilt e eu já volto mostrando a pecinha pronta. Então, já fiz o meu quilt, ó. Olha como que fica, tá? Esse aqui é o lado do avesso e esse é o lado direito. Agora, o que a gente vai fazer? Se baseando nessa parte aqui, que é o tecido principal, a gente vai refilar, vai cortar todinho essas sobras aqui de manta e de forro, tá? Corta tudinho, seguindo pelo tecido principal, porque foi aonde a gente cortou direitinho lá, quando a gente cortou os 30 por 27, foi aqui que eu medi certinho. Os outros eu cortei bem a moda miguelão, tá? Não sei se usa esse ditado aí na cidade de vocês, na minha usam, tá? Olha só, pra fazer esse arredondado aqui, você dobra o teu tecido, une as pontinhas aqui direitinho e vem com a tesoura, ó, e só corta aqui, ó. Olha só. Vem com a tesoura aqui e corta aqui o arredondadinho, ó. Tá? Tá pronto, ó. Como se você tivesse o quadrado aqui, né, o retângulo, e aí você fosse cortar pra fazer o arredondadinho, tá?
Vamos tirar, então, as outras rebarbas aqui. Tá pronto, então, as nossas duas laterais, a parte da frente e a parte das costas da nossa bolsa, tá? Vamos reservar elas aqui agora. Agora, a gente vai trabalhar no bolso da nossa bolsa. Vou pegar a manta, vai ficar aqui embaixo. O tecido principal virado pra cima, tá? E vai pegar o tecido de forro. E como se o seu tecido tiver direito, você vai colocar o direito pra baixo, tá? O meu não tem direito nem avesso, porque é uma tricoline lisa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui, ó, tá? Pronto. Aí agora eu vou colocar um alfinete. Um alfinete aqui. Um alfinete aqui. E eu vou passar uma costura aqui, ó. Não vou passar bem rente ali, tá? Vou passar um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Tipo, 1 centímetro mais pra baixo aqui, tá? Porque daí esse tecido de forro aqui vai fazer um acabamento, vai fazer um viés no tecido principal. Então, a gente passa uma costura mais pra baixo aqui. Cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros, pra depois a gente desvirar, ó. 1 centímetro daria aqui, exatamente, 1 centímetro, 1,5 centímetros, mais ou menos, tá? Eu vou ali na máquina, eu vou passar essa costura então, e eu já volto mostrando pra vocês. Então, já passei a minha costura aqui, ó, mais pra baixo, toda a beiradinha. Agora eu vou tirar um pouco dessa manta aqui, ó, que sobrou. E agora a gente só puxa esse tecido da frente aqui pra trás, ó. Puxa bem aqui assim, ó, pra esticar bem. Puxa pra trás. E ele vai dar esse efeito aqui, ó. Tá? Coloca um alfinete. E agora, eu gosto de vir com uma costura decorada em toda essa beirada aqui, pra gente firmar aqui, né, o tecido de cima com o tecido de baixo. Mas se você não quiser fazer uma costura decorada, pode passar uma costura reta aqui mesmo, ó, bem no vinquinho aqui, ó, tá? Eu vou fazer uma decoradinha aqui. A gente tem, já que a nossa máquina tem os pontos decorados, a gente tem que usar. E dá um charme, fica bem legal, tá? Eu vou ali fazer então. Já passei a decorada, não sei se vai dar pra ver, dá, né? Já passei em toda a voltinha a costura decorada, então. Agora, o que a gente faz? A gente vira aqui, e vocês viram aqui que sobrou, ó. Faltou, né, tecido. Então, o que a gente faz? Pega a tesoura e corta esse pedaço que sobrou aqui, tá? Aqui também eu vou cortar. Aqui tá sobrando, eu já cortei maior. As medidas que eu passei pra vocês dá bem certinho, tá? Aqui eu cortei maior mesmo. Ó. Agora pega a parte de trás, que é a parte que não tem desenho, e vem com o bolso aqui, posiciona, encaixa bem aqui embaixo, ó. Encaixa direitinho, alfineta. Cuida pra ficar reto, tá? Porque às vezes, né, a gente fica um pouquinho torto. Alfineta aqui. Pronto, tá? Agora vira ele aqui e passa um zigue-zague aqui em toda essa volta, tá? Toda essa parte aqui pra fixar o bolso no trabalho. Deixa eu cortar esse pedaço que sobrou aqui. Pode cortar antes ou pode cortar depois, tá? Sem problema. Eu vou cortar agora, depois eu ainda refilo mais um pouquinho. Vou lá na máquina, então, passar o zigue-zague aqui nessa voltinha, tá? Pronto, então, já passei o zigue-zague em toda a volta, ó. Agora, essa sobra de tecido aqui a gente tira, tá? Zigue-zague eu passei embaixo, passei dos lados, pro bolso ficar preso aqui já, ó. Se eu tirar o alfinete, o bolso não vai cair. E o zigue-zague ajuda depois na hora de fechar a bolsa, tá? Tá pronta, então, a parte com o bolso. Então, as nossas duas partes da frente e parte de trás da bolsa já estão prontas. Agora, então, vamos fazer a parte do zíper.
Vocês lembram que eu disse que a gente ia cortar esse tecido ao meio? Então, a gente vai fazer isso. Como que eu vou fazer? Eu só vou dobrar ele bem ao meio aqui, tá? E vou vir com a tesoura e vou cortar. Super fácil, sem mistérios. Então, eu já cortei as 3 partes do meu forro, do meu zíper, a parte de cima da minha bolsa. Agora, a gente vai montar. Vamos pegar o zíper, vamos cortar esse pedaço aqui, ó. E aí, vamos tirar esse cursor aqui. Pronto. Aqui na minha cidade é muito difícil achar zíper em metro, fora que é 4,50 metro. Então, eu prefiro comprar um desses aqui, que é 1,25, 1,50, do que comprar por metro, tá? Não vale a pena. Bom, abri o meu zíper em 2 pedaços, tá? Não fiquem com medo de fazer isso, pode fazer que dá certo. Agora, então, vamos pegar um pedaço, reserva o outro. Aí, a gente pega a manta, aí a gente pega o tecido principal, larga em cima da manta, posiciona direitinho aqui pra ficar reto, tá? Vem com o zíper. O zíper é aquela coisa que eu já ensinei em outros vídeos, ó. Aqui tá o direito do zíper. O direito do zíper eu vou colocar virado pra baixo aqui. E os dentinhos pra parte de cá, não pra cima, pra baixo, tá? O dentinho do zíper tá aqui nessa parte de baixo. Então, eu vou largar aqui. Posiciona direitinho, arruma bem. Alfineta. Não precisa colocar muito alfinete, porque depois a gente vai ter que colocar mais o tecido do forro em cima. Gente, eu vou botar fora esse alfinete sem ponta. Mais um. E mais um. Pronto, tá? Agora eu pego o meu forro e largo aqui em cima. Só tiro aquele alfinete que já tava embaixo e arrumo aqui pra ficar bem posicionado, ó. Aqui arruma direitinho. Cuida no trabalhar com o Oxford, tem que ser com carinho, porque ele desfia, ele puxa fio, então tem que ser com carinho, tá? Ó, pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Vai passar uma costura aqui em cima pra prender esse sanduíche aqui de manta, de tecido principal, de tecido de forro e zíper, tá? Então, vamos lá na máquina fazer essa costura agora. Pronto, já passei, então, a costura do sanduíche aqui, ó. Tá? Agora, a gente vai desvirar aqui pra arrumar. Puxa o tecido do forro pra cá. Aí, você vai encontrar o zíper aqui no meio. Aí, você puxa assim bem. E puxa aqui, vem, ó. Tá? Aí, você arruma direitinho aqui e vai alfinetando. Depois a gente vai passar uma costura aqui pra poder ficar bem firme esse tecido aqui. Alfineta aqui. Alfineta aqui. Tá? Então, faz isso nas duas partes. Vou colocar mais um alfinete aqui. Ó, alfinetei todinho esse pedaço aqui. Faz isso nas duas partes. Aí, depois, a gente vai vir com uma costura aqui, ó. Pra firmar essas duas partes de tecido na manta, tá? Então, vamos fazer isso. Bom, já terminei aqui, então, as minhas duas partes. Fiz a costura decorada aqui, ó, ponto decorado, pra firmar os tecidos. Como é que fica atrás? Fica assim, tá? Agora, a gente vai colocar o cursor do zíper. Cuida as pontas aqui pra ficarem alinhadas. E vamos lá. Começa sempre pela ponta que tá maior do zíper aqui e encaixa o cursor. Cuida os fiozinhos de linha
pra não entrar junto. Encaixa o cursor. Ai, ai, ai. Encaixei o primeiro, desço até onde tá o outro, mais ou menos, e encaixo a outra pontinha. Pronto, agora é só puxar. Pronto, já coloquei. Só que, na hora de fazer a costura, se eu deixar assim, quando a gente costura aqui fica um pouquinho torto, um pouquinho aberto. Então, o que que eu faço? Eu tiro o cursor aqui. Deixa eu só cortar esse pedaço de zíper aqui, porque tava com a trava do zíper. Tiro aqui, deixo fechado. E aí, abre um pouquinho aqui em cima, né? E coloca o cursor novamente e deixa ele aqui no meio, tá? Pronto, ó. Coloquei o cursor, deixa ele aqui no meio, tá? E assim a gente vai deixar essa parte aqui. Depois eu vou ter que cortar um pedacinho aqui que ficou maior. Depois a gente arruma, tá? Vamos separar essa parte aqui. Agora a gente vai fazer as duas alcinhas que vão aqui, ó, na beiradinha do zíper, tá? Que é aquela alcinha que a gente segura pra quando a gente vai puxar o zíper. Então, a gente vai pegar aquele retângulo que a gente tinha cortado, tá? E a gente vai dobrar aqui, ó. Dobra mais ou menos até o meio. Depois dobra de novo e arruma aqui, ó, pra pontinha ficar aqui na beiradinha. Daí, vem com alfinete e alfineta, tá? Vem com alfinete e alfineta aqui pra gente poder costurar lá na máquina de costura. Tenta deixar os dois do mesmo tamanho aqui na largura, tá? Ó, esse outro já tá. Ó, os dois do mesmo tamanho de largura aqui. Agora, a gente vai na máquina e vai passar uma costura pra fechar aqui. E depois vai passar uma outra costura aqui pra ficar bem decorado, bem bonitinho, tá bom? Vou lá na máquina fazer isso aqui, então, já mostro pra vocês. Pronto, já tô com as minhas duas alcinhas prontas, tá? Agora a gente vai posicionar ela ali no zíper e a gente já vai pregar. Como que a gente faz? Deixa esse lado que ficou com o finalzinho da costura aqui, o lado que a gente costurou, que dobrou e costurou aqui, pra baixo, tá? Então, dobra assim pra cima, deixa a parte que é lisinha aqui pra cima, que não tem nenhum recorte, nada, tá? Faz isso nas duas peças, aí a gente vem aqui com o canal do zíper. Deixa eu só cortar esse pedacinho aqui que ficou a mais. Pronto. Pega aqui e posiciona ela aqui, tá? Se você achar que tá muito grande, você pode cortar um pouquinho e deixar ela menor. Eu tô achando esse pedaço muito grande. Então, eu vou pegar aqui as duas e eu vou cortar aqui um pedaço a mais, tá? Pronto, ó. Agora ficou assim, eu vou dobrar e vou posicionar aqui assim, bem na beiradinha do zíper aqui, bem no meio do zíper, ó, tá? Posiciona aqui e coloca um alfinete. Faz isso com o outro lado também. Posiciona aqui e põe um alfinete pra gente ir lá na máquina costurar. Pronto, vamos lá na máquina passar uma costura aqui e uma costura aqui pra firmar. E a gente já, com essa costura, já fecha aqui o canal do zíper, já tranca o zíper, tá? Pronto, então, já tá preso. Pode tirar o alfinete. Ó, já prendeu. E já prendeu, tá? Corta as rebarbinhas de linha. E tá pronto aqui. Alça agora, então. A alça é muito tranquilo de fazer, tá? Pega o seu tecidinho, direito e avesso. Eu gosto de fazer ela assim, avesso do tecido e costuro a alça aqui, tá? Então, aqui é o avesso e eu costuro a alça aqui no avesso. Depois, eu só viro aqui e dobro essa pontinha aqui, tapo aqui, fica perfeito, tá? Eu gosto de fazer assim. Tem gente que faz ao contrário, costura no direito e depois vira. Eu gosto de fazer assim. Então, vamos lá. Avesso do tecido, larga a alça em cima e passo uma costura reta em toda essa parte aqui, ó, na beirada, pra unir os dois. Vou lá na máquina fazer isso. Vou fazer nas duas partes já.
Pronto, já uni as duas partes aqui da alça, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? Deixa eu só arrumar minha câmera aqui. O que que a gente vai fazer agora? Só dobra aqui, ó. Dobra. Esse lado aqui é o direito do tecido, esse lado de dentro aqui é o avesso, tá? Então, dobra aqui. Arruma. Vou cortar esse fiapo de linha aqui. Dobra aqui, tá? E agora, o que que a gente faz? A gente dobra esse outro pedaço e dobra a pontinha aqui, ó. Sempre tapando essa costura que a gente fez embaixo aqui, com essa parte aqui. Mas dobra pra fazer acabamento, tá? Dobra aqui, você pode vir e alfinetar. Vamos alfinetar até o final, ó. Pronto. Tá? Agora, a gente vem e passa uma costura aqui. Eu venho e passo uma costura aqui. Se quiser passar uma costura decorada, pode passar. Ou uma costura reta mesmo, tá? Vou passar, nem sei qual que eu vou passar. Agora eu vou decidir ali na máquina. Vamos lá na máquina costurar isso aqui, então. Olha só como que fica. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, fica duas costuras. Parece uma alça de bolsa comprada, ó. Duas costuras dos dois lados, tá? Fica bem reforçada e bonitinho. Vou fazer isso na outra alça também. Agora, então, a gente vai posicionar a alça, tá? Nas nossas laterais da nossa bolsa. Como é que a gente vai fazer? Essa aqui eu já posicionei. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Pega a alça. Aquele lado que fica onde a gente fez a costura, a gente deixa virado pra cá, tá? Assim, ó. Tá? Fica assim. Aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a trena e vai medir 6,5 centímetros aqui, ó. Quando deu 6,5 centímetros ali, eu vou posicionar minha alça e vou prender com o alfinete. Do outro lado, a mesma coisa, 6,5 centímetros. Vem aqui. Posiciona a alça e prende com o alfinete. Agora, você só vai passar uma costura aqui e uma costura aqui pra prender ela, pra ela ficar fixa, tá? Fica melhor pra gente trabalhar depois. Vamos lá na máquina prender essas alças, então. Presa, ó. Tá? Faz isso na outra parte também. Mesma medida, 6,5 centímetros daqui, 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 daqui. E passa a costura. Vou lá passar essa costura. Presa, ó. Tá? Faz isso na outra parte também. Mesma medida, 6,5 centímetros daqui, 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 daqui. E passa a costura. Vou lá passar essa costura. Pronto, já fiz nas duas partes, já posicionei a alça no seu lugar, tá? Agora, a gente vai passar para a última parte da nossa bolsa, que é a parte de baixo dela, tá? A parte que fica no fundo. Nessa parte de baixo aqui, a gente vai fazer, então, o quilt, tá? Já aderi o tecido na manta e o tecido do forro, ó. Tá? Prontinho aqui. Agora, a gente vai fazer quilt aqui, tá? Olha só, já fiz o meu quilt em toda a parte de baixo, ó. Tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai refilar todinha essa parte aqui, tá? Tirar todinhos esses excessos que sobrou aqui, se baseando pelo tecido rosa, que é o que tá cortado certinho. Prontinho, cortei tudo, tá? Tá pronta a nossa parte de baixo. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai unir a parte de baixo com o canal do zíper, tá? Então, deixo a minha frente aqui, meu lado direito pra cima. Vou pegar a parte do canal do zíper e vou colocar frente com frente, tá? Vou arrumar aqui um pouquinho que tá torto. Ó, coloquei, então, frente com frente. Direito da parte de baixo com direito da parte de cima. Vou encaixar aqui, ó. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Tá aqui, ó. Encaixa aqui, bordinha com bordinha, pode alfinetar. E aí, a gente vai passar uma costura aqui pra unir essas duas partes, tá? Vou lá na máquina fazer. Prontinho, cortei tudo, tá? Tá pronta a nossa parte de baixo. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai unir a parte de baixo com o canal do zíper, tá? Então, deixo a minha frente aqui, meu lado direito pra cima.
Vou pegar a parte do canal do zíper e vou colocar frente com frente, tá? Vou arrumar aqui um pouquinho que tá torto. Ó, coloquei então frente com frente. Direito da parte de baixo com direito da parte de cima. Vou encaixar aqui, ó. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Aqui, ó. Encaixa aqui, bordinha com bordinha, pode alfinetar. E aí, a gente vai passar uma costura aqui pra unir essas duas partes, tá? Vou lá na máquina fazer. Ficou assim, a gente uniu a primeira parte, tá? Agora, eu pego essa parte aqui e junto com essa outra aqui, tá? Junta aqui. Ó, vai ficar assim, tá? Essa parte é menor que essa aqui de baixo. Mas a gente vai costurar aqui unindo as duas pontas, tá? E então, a gente vai ficar com a peça unida assim, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A primeira coisa que a gente vai fazer é achar o centro da parte de baixo da parte de cima, tá? Como é que a gente faz? Unindo aqui, ó, as duas costuras aqui, ó, eu uno, eu venho aqui nessa parte aqui é o centro da parte de cima. Então, eu vou pegar a tesoura e vou fazer um piquezinho aqui, tá? Só pra mim saber depois que aqui é o centro, ó. Fica esse biquinho aqui, depois na costura vai sumir. Faço isso no outro lado também, tá? Dos dois lados a gente vai fazer isso. E agora eu vou fazer na parte de baixo também. E agora eu vou fazer na parte de baixo também. Então, agora que a gente já achou o centro de todos os lados aqui, e da frente de trás da nossa bolsa, a gente vai unir aqui, ó, o centro da parte aqui de trás da nossa bolsa com o canal do zíper aqui, tá? E aí, a gente vai alfinetar. Depois que a gente alfinetou aqui os centros, aí agora a gente vem alfinetando todo o resto da bolsa. O alfinete porque ajuda na hora da costura. Pronto, ó, já alfinetei todinha a lateral da nossa bolsa, ela fica assim, tá? Ó, e aqui tá a parte de dentro, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai costurar toda essa volta aqui, ó, que a gente alfinetou. Essa é a parte mais chata do nosso trabalho. Mas vamos lá, vamos pra máquina fazer. Eu vou desvirar aqui pra ver se as costuras ficaram todas boas, tá? Porque às vezes escapa e a gente não enxerga, então daí a gente tem que arrumar antes de passar o viés. Se esfiar, porque depois a gente corta. Ó, olha só, já tá dando forma a nossa bolsa, tá? Depois com o viés ela estrutura mais. Ó, todas as costuras ficaram bem feitinhas, tá? Todas as costuras. Tá? Então, agora eu vou desvirar de novo pro avesso. Desvirei. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma refilada aqui, ó, para que fique mais estreitinho, para ajudar na hora de fazer a costura do viés. Então, pronto, então. Já refilei todinha. Agora, a gente vai vir com o viés e a gente vai passar o viés em toda a volta dos dois lados, tá? Vamos pegar o viés daquele jeitinho. Não dá. Então, agora, vamos passar o viés em toda essa costura que a gente fez aqui pra firmar a bolsa, tá? Abre o viés, que nem a gente já fez nas outras aulas. Abre o viés aqui na dobra dele. E vamos lá, vamos costurar. Tá? Todo o viés colocado na lateral. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vira ele pra cá, ó. Puxa ele assim. Puxa ele aqui. Ó, tá? Puxa ele todinho pra cá. E agora a gente vai passar a costura aqui. Bem bonitinho. Pra ficar um acabamento legal, tá? Passa uma costura em todinha a volta aqui. Tapando a costura que a gente fez pra segurar o viés, tá? Em cima dessa costura aqui é onde eu vou costurar a parte de cima do viés, bem na beiradinha, tá?
Bom, meninas, eu já rebati, então, o viés aqui, tá? Já preguei todinho ele, não tem mistério, é só dobrar aqui a pontinha por onde a gente começou e vir rebatendo, tá? Ó, às vezes acontece que não sai bem no lugar aqui, porque como é grosso, a minha máquina, ela é mais frágil. Então, é complicado de colocar ali e sair reto, mas tem que tentar deixar o mais retinho possível, tá? Então, esse lado já tá pronto, a gente vai fazer o outro lado. Mesma coisa que eu fiz na outra parte, eu vou fazer agora. Pego a minha peça aqui, dobro ao meio e acho o meio aqui e dou um piquezinho. Já cortei aqui, tá? Venho com a frente dela virada pra baixo e vou achar com o meio que eu já tinha encontrado aqui, ó. Daí, vou encaixar aqui. Encaixa aqui. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Encaixa aqui e a gente vai alfinetar. Já alfinetei todinha essa parte. Então, agora a gente vai costurar em toda a volta, passar uma costura pra firmar, tirar os alfinetes. Depois a gente vai passar o viés, tá? Vou lá na máquina, então. Viés colocado, ó. Coloquei, tá? Bonitinho dos dois lados, tá pronta a nossa bolsa. Agora é só cortar aqui os fiozinhos de linha que sobrou. E desvirar ela, tá? Vamos desvirar pra ver como que ela ficou. Tá finalizada a nossa bolsa, ó. Deixa eu ver aqui pra vocês enxergarem ela. Ó, tá aqui a nossa bolsinha, a bolsinha da Rafaela. É uma encomenda, eu vou entregar. Ó, aqui o ladinho do bolso. Depois, pra tirar foto, coloca alguma coisa pesada dentro que ela ajeita aqui, ó. Que aqui ainda não tá bem encaixado, não tá bem, né? Ela tá nova. Então, depois aqui ela ajeita, ela casa aqui, tá? Tem que ajeitar pra tirar foto. Coloca alguma coisa pesada dentro. E fica bem linda a nossa bolsa. Tá bom, meninas? Então tá, até a próxima aula. Beijo!